O elevador subia com aquele zumbido baixo de prédio corporativo, um som que não era exatamente barulho, mas uma presença. Bianca sentia esse som nos dentes como se ele lembrasse: controle, controle, controle. Ela estava impecável como sempre. Camisa clara sem uma dobra fora do lugar, blazer que moldava a postura, salto médio que fazia um toque contido no piso do corredor, sempre no mesmo ritmo. A maquiagem era mínima, porque Bianca não se permitia exageros nem no rosto. Tudo nela dizia disciplina, organização, profissionalismo. Só que por dentro, havia um lugar que não obedecia. A sala era fria do jeito certo. Ar-condicionado na temperatura exata para manter ideias vivas e sentimentos adormecidos. O cheiro do café recém-passado no canto da copa, misturado com papel, toner e perfume alheio, formava aquele aroma genérico de escritório, um cheiro que, para Bianca, tinha gosto de promessas que nunca viravam vida. Ela passou o crachá, a catraca liberou com um bip seco, e a recepção já estava meio acesa. As luzes brancas ainda não tinham acordado por completo. Era cedo. Bianca gostava de chegar cedo. Chegar cedo era uma forma de garantir que nada a surpreenderia. Mas havia uma coisa que vinha surpreendendo há semanas, e Bianca não sabia onde encaixar isso na própria rotina. Renata. O nome era um pequeno choque sempre que aparecia na tela do computador, na assinatura de e-mail, na convocação de reunião, na conversa atravessada dos corredores. Renata Valença não era apenas a diretora da área, era o tipo de mulher que arrastava o mundo em volta como se o mundo tivesse sido feito para segui-la. E Bianca odiava isso. Ou achava que odiava. Naquela manhã, ela mal havia colocado a bolsa na gaveta quando a notificação surgiu. Reunião, 9 horas, sala 14B, Renata. Bianca já tinha a agenda do dia na cabeça, uma planilha mental de prioridades. Ainda assim, a palavra Renata fazia a boca ficar seca de um jeito desnecessário, quase íntimo, como se o próprio corpo fosse um traidor. Ela respirou fundo e abriu o e-mail. Era curto, direto. Bianca, preciso que você esteja comigo na 14B às 9 horas. Projeto Júpiter. Não atrase. Não atrase. Bianca nunca atrasava. Nem com o relógio, nem com prazos, nem com nada. Ela era a pessoa para quem o mundo entregava urgências e recebia soluções. Mas havia algo em Renata que fazia Bianca pensar em atraso de outro jeito. Como se, perto dela, Bianca estivesse sempre um passo atrasada de si mesma. Às 8h58, Bianca já estava diante da porta de vidro da sala 14B. A mão no puxador. Uma pausa de meio segundo que ela detestou. Aquilo era ridículo. Era só uma reunião. E então ela abriu. A sala estava em meia luz, com o sol da manhã atravessando persianas e desenhando listras douradas na mesa. O ar ali tinha uma temperatura diferente, não mais quente, mas mais cheio. Como se alguém tivesse entrado antes e deixado a marca. Renata estava de costas, olhando pela janela, uma xícara na mão. Vestia alfaiataria em cor quente, algo entre caramelo e cobre, e o cabelo ruivo caía em ondas longas, soltas, como se a gravidade fosse apenas uma sugestão. Havia um silêncio confortável nela, e isso era irritante. Gente confortável com o próprio silêncio era perigosa. Bianca pigarreou só para anunciar presença, porque não queria parecer que estava observando. Renata virou o rosto primeiro, depois o corpo, com aquela calma de quem nunca se apressa porque o mundo já vem. Os olhos verdes encontraram os de Bianca como se fosse natural. Como se não fosse um golpe. Bom dia, Bianca. A voz tinha um sorriso escondido. Não era melosa, não era gentil demais. Era uma voz que sabia exatamente o efeito que causava e fingia que não sabia. Bianca se forçou a ser neutra. Bom dia, Renata. Você pediu que eu viesse. Renata olhou para ela de cima a baixo com uma rapidez que deveria ser profissional, mas não parecia. Era um olhar que avaliava tecido, postura, detalhes, e que demorava um segundo a mais no que não precisava demorar. Pedi sim. Senta. Bianca sentou, encaixando a coluna no encosto com a precisão de quem não quer ser percebida como ansiosa. Renata caminhou até a mesa e colocou uma pasta ali.
Ao se aproximar, o perfume chegou antes, amadeirado, quente, com um fundo que lembrava algo impossível de identificar, como lembrança de pele, como o rastro de um abraço que você nunca recebeu. Renata abriu a pasta e puxou alguns documentos. Projeto Júpiter foi acelerado. Diretoria quer apresentação em 2 semanas, não um mês. Bianca já imaginava. Ela sentiu. Certo. Eu consigo reorganizar a equipe e... Eu não quero a equipe. Renata interrompeu, como se isso fosse óbvio. Bianca ficou imóvel. O coração dela não disparou, ele apenas mudou de lugar. De repente estava mais alto, mais perto da garganta. Como assim? Renata apoiou as mãos na mesa e inclinou o corpo levemente, numa distância que não era invasiva no papel, mas era demais na vida real. Os brincos dourados captaram um fio de luz. A pinta perto do canto da boca apareceu quando ela sorriu de lado. Eu quero você comigo nesse projeto. Direto. Sem intermediários. Você e eu. Bianca engoliu em seco, torcendo para que o gesto parecesse normal. Eu posso coordenar, mas eu preciso de autonomia e você terá. Renata falou como quem entrega uma chave. E eu não estou pedindo, Bianca. Estou escolhendo. Escolhendo. A palavra caiu como um peso elegante. Bianca sentiu uma sensação desconfortável, quase vergonhosa. Como se um elogio tivesse sido sussurrado perto demais. Ela tentou manter a voz firme. Entendi. Quais são as expectativas? Renata olhou para ela com uma atenção que era quase um toque. Que você seja exatamente quem você é, um breve silêncio. E que pare de tentar não ser vista. Bianca sentiu o rosto esquentar. Aquilo não fazia sentido. Era trabalho. Era sobre metas, números, estratégia. Renata estava extrapolando. Renata extrapolava sempre, porque ninguém parecia colocar freio nela. Bianca tentou uma risada pequena e controlada do tipo que mata o clima. Eu estou aqui para entregar o projeto. Renata se aproximou um passo. Só um. Mas o ar mudou. Eu sei. A voz dela baixou, quase uma confidência. É por isso que eu confio em você. Bianca odiou a palavra confio. Porque confiança na boca de Renata soava íntimo demais. Renata contornou a mesa, passou ao lado de Bianca, e ao se inclinar para apontar um gráfico no papel, o braço dela roçou de leve no ombro de Bianca. Um toque mínimo. Um acidente plausível. Uma casualidade que no corpo de Bianca acendeu uma lâmpada. Bianca prendeu a respiração instintivamente, como se o ar pudesse denunciá-la. Renata não pareceu notar, ou pareceu notar e ignorar com crueldade. Aqui, a gente vai precisar cortar 2 fases e concentrar na validação. Você consegue? A pergunta era técnica. Mas o jeito como Renata esperou a resposta parecia outra coisa. Bianca passou os olhos nos números e respondeu com eficiência. Consigo. Vou precisar que você segure a diretoria em relação a escopo. Se eles aumentarem, eu seguro. Renata disse, e o eu veio com uma certeza que dava vontade de acreditar em qualquer coisa. Bianca apontou outra parte do gráfico. E aqui, o risco de fornecedor. Renata se inclinou de novo, agora mais perto do rosto de Bianca. Muito perto para uma sala de reunião vazia. Você está nervosa? A pergunta foi dita como se fosse uma curiosidade inocente. Mas o canto do sorriso mostrava que não era. Bianca sentiu o estômago revirar. Não. Ela respondeu rápido demais. Renata ergueu uma sobrancelha, divertida. Então por que você está prendendo a respiração desde que entrou? Bianca congelou. Era isso que Bianca temia. Renata percebia. Renata via. Renata reparava nos detalhes que ninguém reparava. E pior, Renata gostava de apontar. Bianca forçou um sorriso profissional. Hábito. Eu estou focada. Renata soltou um som baixo. Quase uma risada, quase um suspiro. Focada, repetiu como se degustasse a palavra. Eu gosto disso em você. A frase foi simples. Mas era o tipo de frase que não deveria ser dita daquele jeito. Bianca endireitou a postura, tentando recuperar território. Qual será a dinâmica? Reuniões diárias. Renata caminhou lentamente até a cabeceira da mesa e sentou como se ocupasse o lugar com o corpo inteiro.
Reuniões diárias. No fim do dia. Sem pressa. Ela inclinou a cabeça. Eu quero acompanhar seu raciocínio. E Bianca, eu quero que você me diga a verdade quando eu estiver errada. Bianca piscou surpresa. Renata, errada? A mulher parecia construída para estar certa. Eu faço isso sempre. Não. Renata negou com tranquilidade. Você faz isso com cuidado demais. Como se estivesse sempre pedindo desculpas por existir aqui. O silêncio que veio depois parecia ter som. O zumbido do ar-condicionado, o estalo distante de um teclado em outro andar, a cidade lá fora como um mar abafado. Bianca sentiu algo perigoso se formando, uma vontade de responder com honestidade. De dizer, eu não peço desculpas por existir, eu peço desculpas por te querer. Mas ela disse apenas, eu entendo. Renata observou como se escutasse o que Bianca não falou. E então, com uma suavidade calculada, Renata empurrou a pasta na direção dela. Então está combinado. Você e eu. Começa hoje. Bianca pegou a pasta. As pontas dos dedos tocaram o papel, e por um segundo absurdo, ela pensou que aquilo era uma aliança. Renata se levantou e caminhou até a porta, abrindo para Bianca passar primeiro. Ah, Bianca! Bianca parou no batente e virou o rosto. Renata estava perto o suficiente para que o perfume dela invadisse tudo. A luz desenhava um brilho no cabelo ruivo, e os olhos verdes tinham aquele humor perigoso de quem já sabe como a história pode acabar. E quer ver se você tem coragem. Não tenta se esconder de mim no projeto. Renata disse como se fosse um conselho. Bianca sentiu o corpo reagir, uma corrente elétrica discreta que ela odiou e amou ao mesmo tempo. Eu não estou me escondendo. Renata sorriu devagar. Ainda bem. Bianca saiu da sala tentando não andar rápido demais, tentando não parecer como alguém que acabou de receber uma sentença. Quando chegou à própria mesa, o coração ainda estava fora de ritmo. Ela abriu a pasta do projeto Júpiter, fingindo que era só trabalho. Mas no topo dos documentos havia um post-it colado, escrito à mão, com uma caligrafia elegante e firme. Hoje, 19h30. Minha sala. Só nós duas. Bianca ficou encarando aquilo tempo demais. E num corredor próximo, ela ouviu a risada de Renata, baixa, satisfeita, como se Renata tivesse acabado de apertar um botão invisível. Bianca fechou os olhos por um instante. Porque ela sabia. Esse projeto não ia testar apenas a competência dela. Ia testar o que ela faria quando a vontade deixasse de ser um pensamento e virasse uma presença. E Renata era presença demais. O dia inteiro Bianca trabalhou como quem tenta afogar um incêndio com planilhas. Respondeu e-mails no automático. Organizou cronogramas. Reuniu dados. Fez o tipo de coisa que em qualquer outro dia, a deixaria satisfeita porque ela era boa. Porque competência era o jeito que ela tinha de se sentir segura no mundo. Mas, de tempos em tempos, o olhar escapava para o relógio no canto da tela. 19h30, minha sala. Só nós duas. O post-it tinha virado um objeto físico dentro dela. Um peso. O escritório, perto do fim do expediente, mudava de humor. As luzes ficavam mais amareladas, como se o prédio também se cansasse. O ar-condicionado parecia mais frio, mais insistente. Os sons diminuíam até sobrarem os ruídos íntimos. Uma cadeira rangendo, um copo sendo posto no balcão, a impressora cuspindo folhas como suspiros. Bianca fingia que era só mais um horário. Só que o corpo dela não fingia. Às 19h18, ela levantou para buscar água e se viu no reflexo do vidro do corredor. Postura reta demais, boca tensa demais. Aquela covinha que aparecia quando ela prendia o maxilar. Ela teve vontade de rir de si mesma. Era só Renata. Era só uma chefe. Era só um projeto. Só. Às 19h29, ela bateu na porta. Entra. Veio a voz baixa. A sala de Renata era diferente do resto do andar. Menos clínica. Havia uma luminária de canto com luz quente, uma planta que parecia bem cuidada, livros reais na estante, não aqueles volumes decorativos, e um cheiro que não era do prédio, era dela. Renata estava sem o blazer.
As mangas da camisa arregaçadas deixavam o antebraço à mostra, e havia algo perigosamente humano nisso. A gravata inexistente, o botão do colarinho aberto, a leve marca do dia no rosto. A mulher impecável também cansava. Bianca entrou e fechou a porta atrás de si. O clique foi pequeno, mas pareceu definitivo. Renata apontou para a cadeira à frente da mesa. Senta. Quer água? Vinho? Ela perguntou com naturalidade, como se fosse comum oferecer vinho numa reunião de trabalho às 7:30 da noite. Bianca piscou. Água está ótimo. Renata serviu como se estivesse em casa. Quando trouxe o copo, colocou perto demais. O toque dos dedos dela roçou na mão de Bianca de propósito? Rápido, quase educado, quase inexistente. Bianca recolheu a mão como se tivesse encostado num fio elétrico. Renata percebeu. Claro que percebeu. O sorriso dela apareceu só um pouco. Vamos ao projeto, Renata disse, sentando-se na lateral da mesa, não atrás dela. Um detalhe mínimo, mas que mudava tudo. A posição deixava as duas quase no mesmo nível, sem o escudo da mesa entre elas. Bianca abriu o notebook e projetou os dados. O gráfico apareceu na TV da sala. A luz fria da tela iluminou o rosto de Bianca e deixou o de Renata em sombra suave, um contraste que parecia um truque. Bianca exposta, Renata observando. Se a diretoria insistir em aumentar escopo, a entrega em 2 semanas vira risco alto. Bianca apontou. A gente tem que travar isso hoje. Eu já travei, Renata respondeu, tranquila. Mas eu quero sua estratégia de apresentação. Bianca começou a explicar. Falou com clareza, com lógica, com aquele domínio que fazia as pessoas respeitarem. Por alguns minutos, ela quase esqueceu a sala fechada, a hora, o perfume, a proximidade. Até Renata interromper com a voz macia. Você fica linda quando está no controle. Bianca travou a frase no meio. Os olhos dela foram automaticamente para Renata, e o silêncio que caiu foi pesado. Isso não é uma observação profissional, Bianca disse, tentando soar firme, tentando não soar ferida. Renata inclinou a cabeça, como se a sinceridade fosse uma coisa que ela pudesse vestir e tirar. Eu não disse que era. Bianca sentiu o peito apertar, não de medo exatamente, de tensão. Era como se a sala estivesse testando até onde ela aguentava. Ela voltou para o gráfico, fingindo que a TV era mais interessante do que a mulher a 3 palmos de distância. Renata, eu prefiro manter as conversas alinhadas com o trabalho. Renata apoiou o cotovelo na mesa, o que fez o corpo dela aproximar um pouco. E você acha que eu não estou alinhada? Bianca mordeu a parte interna da bochecha. O hábito dela, o escudo. Só que naquele momento, o escudo parecia transparente. Eu acho que você gosta de provocar, Bianca soltou, antes que pudesse impedir. Renata sorriu mais, como se Bianca tivesse lhe dado um presente. Eu gosto. E não havia vergonha nenhuma nisso. A diferença é que eu não provoco quem não me interessa. Bianca sentiu uma onda quente subir pela nuca. Ela não deveria estar reagindo. Não assim. Não com vontade. Ela levantou, indo até a TV para apontar outra parte do material, só para criar distância. Só para se salvar de si mesma. Renata levantou também. Não imediatamente, tempo suficiente para parecer casual, mas levantou. E foi até ela como se o assunto fosse mesmo um slide. Como se a proximidade não fosse uma escolha. Bianca apontou. Aqui o argumento tem que ser custo-benefício. Se a gente mostrar redução de risco, eles aceitam. Renata estava ao lado dela. O ombro quase encostando. O perfume mais presente. A voz, quando veio perto do ouvido. Bianca. O nome, dito assim, tinha outra textura. Bianca fechou a mão sobre o controle do projetor. Apertou forte. Era a única coisa sólida. O quê? Renata não respondeu de imediato. Ela apenas olhou. Um olhar lento, demorado, como se estivesse lendo entre as linhas do corpo de Bianca. A garganta seca, a respiração curta, os dedos tensos. Você confia em mim? Renata perguntou. Era uma pergunta estranha para aquele contexto. E, no entanto, parecia que tudo dependia dela. Bianca respondeu com a verdade que podia suportar. Eu confio no seu trabalho.
Renata soltou uma risada baixa, quase um carinho. Você é tão cuidadosa. E então mais perto ainda, como se a sala tivesse encolhido. Eu não estou falando disso. Bianca virou o rosto, e por um segundo, elas ficaram frente a frente. O brilho da TV refletia nos olhos verdes de Renata, deixando-os mais claros, quase luminosos. A pinta perto da boca parecia um ponto de exclamação. Bianca sentiu o próprio corpo trair de novo, o pulso acelerando, a pele sensível demais, como se qualquer toque fosse deixar marca. Renata, ela tentou. Eu sou sua funcionária. Renata não pareceu ofendida. Pareceu interessada. E eu sou sua chefe. Ela concordou, como se isso fosse só um dado. Mas eu não te trouxe aqui para falar do organograma, Bianca. Bianca engoliu em seco. Então por que me trouxe? Renata olhou para a boca de Bianca por meio segundo. Só meio. Mas Bianca viu. E no segundo seguinte, odiou ter visto. Porque eu passei semanas te observando fingir que não sente nada. A voz de Renata ficou mais baixa. E eu cansei. Bianca soltou um riso curto, sem humor. Você observando. Você não sabe o que eu sinto. Renata se aproximou um passo. Bianca não recuou, não por coragem, mas porque o corpo dela parecia preso ao chão. Eu sei o que acontece com você quando eu chego perto, Renata disse, quase suave. Eu sei como sua voz muda. Como você fica mais rígida. Como você para de respirar. Bianca fechou os olhos por um instante, como se aquilo pudesse apagar a verdade. Você está brincando comigo. Renata tocou com 2 dedos a lateral do pulso de Bianca, onde a pulseira do relógio prateado começava. Foi um toque leve. Quase nada. Bianca sentiu como se tivesse sido tocada por dentro. Eu não brinco com o que eu quero de verdade, Renata disse. O silêncio foi brutal. Bianca abriu os olhos. O olhar dela encontrou o de Renata, e havia ali uma pergunta que Bianca não queria fazer, porque a resposta poderia quebrá-la. E o que você quer? Ela perguntou e a própria voz saiu mais fraca do que ela gostaria. Renata demorou um segundo, como se escolhesse a palavra exata para machucar ou salvar. Você? Simples. Direto. Mas do jeito certo. Bianca sentiu o peito apertar de outra forma agora. Esperança é um tipo de dor quando você não confia nela. Do jeito certo. Pra você. É o quê? Bianca perguntou, e o orgulho apareceu na pergunta como uma lâmina. Mais uma história? Mais uma pessoa para sua coleção? Renata piscou devagar. O sorriso desapareceu. E foi aí que Bianca percebeu. Ela tinha acertado onde doía. Renata se afastou meio passo, como se precisasse de ar. Você acha que eu coleciono pessoas? É o que todo mundo diz, Bianca respondeu, e se odiou por colocar todo mundo entre as duas. Mas todo mundo era uma proteção. Renata apoiou a mão na borda da mesa do outro lado do corpo, como se sustentasse o próprio peso. O olhar dela ficou mais sério. Sabe qual é o problema de todo mundo? Renata perguntou. Todo mundo não me conhece. Só me usa como história. Bianca ficou quieta, porque no fundo ela fazia isso também. Criava uma Renata conveniente, a namoradeira, a predadora, a chefe impossível. Era mais seguro desejar um mito do que desejar uma mulher real. Renata respirou fundo e voltou a olhar para Bianca com algo diferente, menos jogo, mais risco. Eu sou livre, Renata disse, sem pedir desculpas por isso. Eu gosto de gente. Eu gosto de desejo. Eu não finjo que não gosto. Mas você, ela parou, e a pausa foi uma confissão. Você me dá medo. Bianca engoliu. Renata assentiu. Porque eu te respeito. A voz falhou num lugar mínimo, quase imperceptível. E porque se eu te tocar e você se arrepender, eu vou odiar a mim mesma. Bianca sentiu as palavras baterem nela como vento frio. Aquilo não era o que ela esperava ouvir. Não era a provocação usual. Era uma Renata que não parecia confortável. E de repente Bianca percebeu que também tinha poder ali. Não poder de cargo, poder de ferir. E você vai fazer o quê? Bianca perguntou com o coração na garganta. Vai continuar se aproximando e recuando? Vai continuar me deixando confusa? Renata não respondeu com palavras. Ela chegou mais perto de novo, devagar,
como quem pede permissão com o próprio movimento. A mão dela subiu, parou no ar entre elas, como se esperasse um sim que Bianca ainda não tinha dito. Bianca poderia ter se afastado, mas não se afastou. O toque veio na linha do maxilar leve, como se Renata estivesse testando se Bianca era real. Bianca prendeu a respiração. A pele dela parecia acordar inteira. Renata aproximou o rosto. Tão perto que Bianca sentiu o calor da boca dela, o cheiro do vinho que ela não havia bebido só estava ali, uma promessa. Eu posso parar? Renata sussurrou. Agora. Você me manda parar, e eu paro. Mas eu não vou fingir que não quero. Bianca abriu a boca, mas a frase não saiu. O que saiu foi um som pequeno, quase um suspiro engolido. E aquele som pareceu ser a permissão que Renata esperava. Renata encostou a testa na dela primeiro. Um gesto absurdamente íntimo, mais íntimo do que um beijo, porque exigia pausa. Exigia presença. A mão dela ficou no maxilar de Bianca, firme e delicada ao mesmo tempo. Bianca tremeu, não um tremor de frio, mas de rendição. Quando o beijo veio foi lento. Não foi voraz. Foi como se Renata quisesse aprender a boca de Bianca com cuidado. Bianca sentiu a própria resistência rachar, centímetro por centímetro, como gelo fino. O mundo se reduziu ao som do ar entre elas, à pressão suave, ao gosto que não era só gosto, era decisão. Bianca colocou a mão no braço de Renata, primeiro como quem se apoia, depois como quem segura. Renata se afastou 1 milímetro, os olhos ainda presos nos de Bianca. Diz meu nome, ela pediu, quase rouca. Bianca demorou um segundo. E quando disse, saiu como verdade. Renata. O sorriso de Renata foi pequeno e triste e satisfeito tudo junto. É isso que eu quero, ela murmurou. Que você me chame como se eu fosse gente, não história. Bianca sentiu lágrimas ameaçando. E odiou isso, odiou ser atravessada assim. Mas não caiu nenhuma lágrima. Ela só respirou pela primeira vez desde o começo do dia. Renata acariciou o rosto dela, e então se afastou de vez, como se tivesse medo de continuar e quebrar o acordo silencioso. A gente precisa decidir como isso vai existir, Renata disse com seriedade. Porque eu não vou te colocar num lugar que te machuque. Bianca riu fraco. Você já colocou. Renata não negou. Apenas se aproximou de novo, mas agora sem tocar. Então me diz, Bianca. A voz dela era baixa, mas firme. O que você quer de mim? E não me responde com planilha. Bianca sentiu o próprio orgulho querer salvar ela. Mas havia um cansaço maior, o cansaço de se esconder. Eu quero que você pare de me tratar como jogo, Bianca disse, e a frase saiu com uma honestidade dolorida. Eu quero saber se isso é real ou se amanhã você vai rir e fingir que nada aconteceu. Renata ficou imóvel. O olhar dela endureceu num ponto, não de raiva, mas de decisão. Eu não vou rir, ela disse. E eu não vou fingir. Ela pegou o celular, desbloqueou com um gesto rápido e colocou na mesa, de tela para baixo. Eu vou mandar uma mensagem agora para a diretoria confirmando que você é minha parceira no projeto e que todas as comunicações passam por você. Oficial. Ela encarou Bianca. E eu vou te dar espaço amanhã, para você respirar. Mas eu quero você aqui de novo depois de amanhã. E eu quero que você venha porque quer, não porque está presa. Bianca olhou para o celular, depois para Renata. Aquilo era Renata oferecendo algo raro, consequência. Responsabilidade. Uma prova pequena, mas concreta. Bianca sentiu o coração bater pesado. E por baixo disso sentiu medo. Medo de que fosse tarde demais para não se entregar. Medo de que fosse cedo demais para confiar. Do lado de fora da sala, o andar estava quase vazio. Mas não completamente. Havia sempre alguém. E Bianca sabia disso. Sabia do risco. Sabia das línguas. Ainda assim, antes de sair, ela não resistiu. Voltou e tocou a mão de Renata por um segundo, só um. Renata apertou de volta, discreta. E foi isso. Um pacto silencioso. Quando Bianca saiu, encontrou o corredor quieto, luzes baixas, cheiro de limpeza recente. Ela caminhou até o elevador tentando manter a respiração normal. Só que ao virar o corredor final viu uma figura parada perto da copa.
uma colega de outro setor, segurando uma caneca, observando com atenção demais. A colega sorriu como quem não sorri. Bianca sentiu o estômago despencar, porque naquele sorriso havia uma frase que não foi dita, mas foi entendida. Eu vi alguma coisa. E quando o elevador fechou, Bianca percebeu que o projeto tinha acabado de ganhar um obstáculo novo, o tipo de obstáculo que não se resolve com números. No dia seguinte, Bianca acordou com a sensação de que o próprio corpo tinha memória. Não era só o beijo. Era o depois, o jeito como Renata tinha parado, como tinha oferecido escolha, como tinha dito eu não vou fingir. Bianca ficou deitada olhando o teto, ouvindo o trânsito longe, sentindo o frio da manhã entrar pela fresta da janela, e se perguntando por que aquilo parecia mais perigoso do que qualquer risco de projeto. Porque desejo era simples. O que complicava era a esperança. Ela chegou cedo, como sempre. Mas o escritório já tinha um som diferente, não o som do ar-condicionado nem dos teclados, era o som de olhares. Pequenos demais para serem prova, grandes demais para serem coincidência. Na máquina de café, duas pessoas calaram no instante em que Bianca se aproximou. Uma delas fingiu mexer no celular com pressa. A outra sorriu rápido, daquele jeito que não é cordial, é inquisidor. Bianca pegou o café e caminhou para a própria mesa com a mesma postura de sempre, como se a coluna dela fosse um muro. Só que por dentro, o coração batia com uma raiva limpa. Eu não fiz nada errado. E ainda assim, parecia que o mundo queria puni-la por ter desejado. Às 10h12, a primeira mensagem apareceu no chat interno, de um número que Bianca não salvava. Bom dia, Bia. Tudo certo com o Júpiter? Nenhuma pergunta técnica. Nenhum contexto. Só um sorriso. Bianca ignorou. 5 minutos depois, outra mensagem, agora de uma colega da equipe dela. Você vai na reunião da Renata hoje? Dizem que ela tá impossível ultimamente. Bianca sentiu a nuca ficar quente. Fechou o chat com força desnecessária. A mão tremia um pouco. Ela respirou fundo. A solução, ali, era o mesmo tipo de solução que sempre funcionou. Trabalho. Ela mergulhou nos números. Mas, no meio da tarde, Renata apareceu no andar. E o escritório inteiro pareceu notar. Como se a presença dela puxasse a atenção das pessoas pelo colarinho. Renata passou pelo corredor com a calma de sempre, cumprimentando um ou outro com aquele sorriso que era metade charme, metade ameaça. Vestia um conjunto escuro impecável, e o batom discreto, mas preciso, parecia uma assinatura. Ela não olhou para Bianca de imediato. E isso, para Bianca, foi quase um alívio. Quase. Porque quando Renata finalmente virou o rosto e encontrou os olhos dela, foi como se algo tivesse puxado Bianca para fora do próprio corpo por um segundo. O olhar de Renata foi firme, sério, sem jogo. E então, com um microgesto que ninguém notaria, Renata inclinou a cabeça como quem diz, eu estou aqui. Bianca sentiu a barriga revirar. Renata entrou na própria sala e fechou a porta. Nenhuma reunião marcada. Nenhum convite. Só silêncio. Até que 10 minutos depois, chegou um e-mail para todo o setor. Comunicado. Projeto Júpiter, parceira de liderança, Bianca Azevedo. Toda demanda, alinhamento e validação passam por ela. Qualquer interferência será tratada diretamente comigo. Renata Valença. Bianca encarou a tela como se não acreditasse. Aquilo era um escudo colocado em público. E imediatamente o clima no andar mudou. Porque Renata não estava só assumindo a competência de Bianca, estava marcando território. Não sexualmente, politicamente. E isso era ainda mais explosivo. A colega da Copa, a mesma que tinha visto alguma coisa, passou pelo corredor e olhou para Bianca com um sorriso apertado, mas agora havia um desconforto ali. Um recalcular. Um opa. Bianca sentiu um gosto de vitória. E junto, o medo novo. Renata tinha comprado uma briga. No fim do dia, Bianca recebeu outra mensagem, agora do número desconhecido novamente. Você é boa. Mas cuidado. Renata enjoa. O estômago de Bianca gelou. Ela olhou ao redor do andar, gente indo embora, risadas baixas, bolsas nos ombros. Ninguém parecia suspeito. E esse era o problema.
Fofoca é uma arma sem dono. Bianca apagou a mensagem. Mas a frase ficou. Renata enjoa. Ela tentou não pensar nisso quando, já perto de fechar o notebook, um novo e-mail chegou, desta vez, direto de Renata. Evento com diretoria amanhã. Hotel. Preciso de você comigo. 18 horas. Sala reservada. Depois, jantar. Bianca leu 2 vezes. Hotel. Jantar. E aquele preciso não soava como não atrase do dia anterior. Soava como um pedido mascarado. Um risco assumido. Na noite em casa, Bianca escolheu a roupa com raiva de si mesma. Uma calça de alfaiataria preta, camisa de seda em tom vinho, não chamativa, mas menos armadura. O cabelo ela deixou solto, só preso de um lado com uma presilha discreta. Quando se viu no espelho, notou como a própria imagem parecia diferente. Mais viva. Isso a irritou. No dia do evento, o hotel tinha luz quente e música baixa no lobby. O ar cheirava a madeira encerada e perfume caro. Havia um burburinho de vozes educadas, taças tocando, saltos no mármore, um cenário polido demais para sentimentos. Bianca subiu para a sala reservada com a diretoria e Renata já estava lá. Renata se virou quando Bianca entrou, e por um segundo os olhos verdes dela suavizaram, quase imperceptível, mas Bianca viu. Renata a avaliou com um olhar rápido e desta vez, não disfarçou um sorriso. Você veio, Renata disse, simples. Eu trabalho aqui, Bianca respondeu, e odiou que a voz dela tivesse saído mais baixa do que o normal. Renata se aproximou, só o suficiente para ficar perto sem tocar. E você está linda. Renata falou como se aquilo fosse um fato técnico. Bianca sentiu o rosto aquecer. E antes que pudesse responder, a diretoria entrou. Máscaras colocadas. Posturas alinhadas. Durante a reunião, Bianca brilhou. Não no sentido caricato, no sentido real perigoso. Ela falou com clareza, segurou perguntas difíceis, desmontou objeções com gentileza firme. Renata observava do lado, às vezes completando, às vezes só deixando Bianca ocupar o espaço. E isso para Bianca foi quase uma vertigem, ser sustentada, não testada. Quando a reunião acabou, a diretoria saiu satisfeita. O relógio marcava 20h10. A sala ficou vazia. O silêncio voltou com peso. Renata fechou a porta devagar. Bianca arrumou papéis, recolheu o notebook, tentando fazer barulho, tentando ocupar espaço com coisas. Renata não disse nada de imediato. Ela apenas ficou ali, olhando Bianca como se a reunião tivesse sido só o aquecimento para o que importava. Você foi impecável, Renata disse por fim. Bianca assentiu sem olhar. Eu sei. Renata soltou um sopro que parecia risada. Eu adoro quando você não pede desculpas por existir. Bianca finalmente olhou para ela. Eu recebi uma mensagem hoje, Bianca disse, direto. Dizendo para eu ter cuidado. Dizendo que você enjoa. A expressão de Renata mudou, como se alguém tivesse apagado a luz divertida. De quem? Número desconhecido. Renata aproximou um passo. Mostra. Bianca mostrou a captura de tela. Renata leu. O maxilar dela ficou mais duro. Estão tentando te assustar? Renata disse, e a voz dela tinha uma raiva controlada. Porque você está mais perto de mim do que eles querem. Eles? Não ela. Não alguém. Eles? Bianca sentiu um frio. Isso é o preço? Bianca perguntou. Porque se for, eu preciso saber agora. Renata olhou para ela por um instante longo. E então fez uma coisa que Bianca não esperava. Renata se aproximou devagar, como se pedisse permissão com o corpo inteiro. O preço é que eu não posso te proteger de tudo, Renata disse baixa. Mas eu posso te proteger de mim. Bianca engoliu. Aquilo doeu. E você quer? Bianca perguntou com uma coragem que parecia emprestada. Quer me proteger de você ou quer me ter? Renata ficou imóvel, os olhos presos nos de Bianca como se fosse uma escolha entre 2 vidas. Eu quero te ter, Renata disse. Mas eu não quero te quebrar. Bianca deu um passo à frente. Pequeno, mas definitivo. Então não quebra. A respiração de Renata falhou por um segundo. A mão dela subiu e tocou a lateral do pescoço de Bianca com cuidado, como quem toca algo precioso e perigoso.
Bianca fechou os olhos automaticamente, sentindo o calor do toque atravessar a pele. Renata inclinou o rosto, encostou a testa na de Bianca de novo, aquela intimidade absurda, lenta que fazia o mundo sumir. Se a gente continuar, Renata murmurou, a gente não vai conseguir fingir amanhã. Eu não quero fingir, Bianca respondeu, e a frase saiu como uma confissão. Renata beijou Bianca. Dessa vez, não como teste, como decisão. O beijo começou contido e foi se aprofundando em camadas? Boca contra boca, respiração compartilhada, aquela pausa entre um beijo e outro em que as duas se olham como se estivessem perguntando: você ainda está aqui? Bianca colocou as mãos no blazer de Renata e puxou, não para despir, para trazer para perto. Para sentir que era real, Renata soltou um som baixo, um tipo de suspiro que Bianca sentiu no próprio ventre. Por alguns segundos, nada existiu além disso. Luz morna, silêncio, perfume, a cidade distante. Quando Renata se afastou um pouco, os olhos dela estavam escuros de vontade, mas também de cuidado. Vem, Renata disse, e a palavra pareceu simples demais para o que significava. Bianca abriu os olhos. Para onde? Renata apontou com o queixo para o corredor, para as suítes de evento, para os quartos, para a possibilidade óbvia. Mas Renata não se mexeu. Esperou. Bianca entendeu. A escolha era dela. A garganta de Bianca apertou. O medo subiu como uma maré. Medo de ser só mais uma, medo de se arrepender, medo de virar fofoca, medo de se apaixonar. Mas havia também uma verdade nua ali latejando, ela queria. Bianca respirou fundo e disse baixinho: eu vou, se você prometer uma coisa. Renata ficou séria. O quê? Bianca ergueu o olhar, firme. Que amanhã você não vai me tratar como se isso tivesse sido só um momento bonito. A voz de Bianca tremeu de leve, mas não cedeu. Eu não aceito migalha, Renata. Renata ficou quieta por um segundo. E então, com uma calma que parecia quase solene: eu prometo. Ela tocou o queixo de Bianca, levantando de leve. Eu vou te assumir do jeito que dá para assumir aqui dentro sem te prejudicar. E fora daqui, eu não vou te esconder. Bianca sentiu um nó se desfazer no peito. Não inteiro, mas o suficiente. Ela sentiu. Renata abriu a porta da sala e guiou Bianca pelo corredor do hotel com discrição. Não mãos dadas. Não pressa. Só uma proximidade silenciosa, um cuidado de não dar munição ao mundo. Mas no elevador, quando a porta fechou e ficaram a sós, Renata encostou de leve a mão na cintura de Bianca por cima do tecido, como se dissesse: agora sim. Bianca sentiu o corpo inteiro responder. E odiou o quanto amou aquilo. Quando chegaram ao andar, Renata puxou o cartão do quarto. Antes de abrir, ela olhou para Bianca de novo, e havia ali uma pergunta sem palavras, a última chance. Bianca não recuou. Renata abriu a porta. O quarto estava em meia luz com cortinas pesadas, um abajur aceso, o ar perfumado de lençóis limpos. O silêncio ali era íntimo, acolchoado, como se o mundo ficasse do lado de fora. Renata fechou a porta devagar. E nesse instante Bianca percebeu uma coisa que fez o sangue dela gelar. Havia um barulho mínimo do outro lado do corredor, como o clique de uma porta entreabrindo. Um olhar. Alguém estava ali. Bianca segurou o braço de Renata. Renata! Renata parou, lendo o rosto dela. O que foi? Bianca apontou com o olhar, sem coragem de falar alto. Renata ficou imóvel por um segundo, e a expressão dela endureceu de um jeito perigoso, não medo. Estratégia. Entra, Renata murmurou firme. Agora. Bianca entrou e Renata fechou a porta com cuidado como quem fecha um cofre. Renata encostou a testa na de Bianca de novo, mas agora havia tensão no gesto. Eles estão tentando nos pegar, Renata sussurrou. E se conseguirem, vão usar você como arma. Bianca sentiu o corpo tremer, não de desejo agora, de raiva e pânico. Então para Bianca disse num fio: a gente para. Renata puxou o rosto de Bianca para encará-la. Não. A palavra foi seca, surpreendente. A gente não para. A gente decide. Ela respirou fundo, controlando a própria raiva. Eu vou resolver isso. Mas eu preciso que você confie em mim, de verdade. Bianca fechou os olhos por um segundo.
O coração dela batia alto demais. Ela queria acreditar. E ao mesmo tempo a frase Renata enjoa fazia eco. Quando abriu os olhos, a decisão dela saiu como um sussurro firme. Eu confio. Mas se você me abandonar, Renata, eu não vou sobreviver igual. Renata ficou parada, como se aquela frase tivesse atravessado a armadura dela. E pela primeira vez, Renata pareceu vulnerável de verdade. Então eu não vou abandonar, Renata disse, e a voz dela falhou num lugar pequeno. Porque eu também não sei mais voltar. O silêncio que veio depois era denso, cheio de tudo que elas estavam prestes a arriscar. E do lado de fora alguém andou no corredor, passos lentos, parando perto da porta, como se esperando ouvir algo. Bianca prendeu a respiração. Renata apagou o abajur, deixando apenas a luz fraca da cidade entrando pelas cortinas, e puxou Bianca pela mão até longe da porta como se dissesse, eu te protejo aqui dentro. Mas a pergunta ficou no ar mordendo. Quem estava tentando flagrá-las? E até onde iam para derrubar Renata, usando Bianca? A cidade lá fora brilhava em pedaços, recortada pelas frestas da cortina. Dentro do quarto, a luz era pouca, o suficiente para Bianca ver o contorno de Renata, e o suficiente para sentir que qualquer coisa ali ganharia um peso enorme. Os passos no corredor pararam bem diante da porta. Bianca sentiu o sangue sumir das mãos. Renata encostou os lábios perto do ouvido dela, sem tocá-la com o corpo inteiro, só a voz que era um toque. Não faz um som, Renata sussurrou, e não era ordem, era proteção. Respira comigo. Bianca tentou. O ar, porém, parecia curto. Ela odiou estar com medo, odiou dar ao mundo o poder de estragar aquilo antes mesmo de existir direito. Do lado de fora, um ruído mínimo, como se alguém inclinasse a cabeça tentando ouvir. Um segundo longo demais. E então o silêncio. Passos se afastando devagar. Bianca soltou o ar preso com tanto cuidado que parecia roubo. Renata permaneceu imóvel, ouvindo até o som sumir no fim do corredor. Só então ela acendeu a luz de novo, não toda, apenas o abajur pequeno. Perto da poltrona, criando uma penumbra dourada. O rosto de Renata estava diferente. Não era a Renata de reunião, de salto firme e ironia. Era a Renata que tinha sido ameaçada. Isso não foi coincidência, Bianca disse, e a voz dela saiu baixa, mas dura. Renata assentiu. Não foi. Bianca apertou o próprio relógio no pulso como se pudesse se manter no chão por ali. Quem? Renata demorou um segundo, como se pesasse o nome. Camila. O nome caiu como uma pedra. Bianca não precisou perguntar qual Camila. No escritório, Camila era conhecida como gente que sorria com os dentes e com a faca ao mesmo tempo, gerente de outro núcleo, ambiciosa, próxima de uma parte da diretoria, especialista em espalhar versões. Ela me odeia? Bianca perguntou. Renata soltou uma risada sem humor. Ela me quer, e me odeia porque não conseguiu. Bianca sentiu um nojo quente não por Camila, mas pelo jogo em si, pelo tipo de mundo onde desejo virava munição. E por que ela vai me usar? Renata olhou para Bianca com firmeza. Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que Renata parou, e a pausa parecia custar, que eu deixo chegar perto. Bianca engoliu. Você está dizendo que eu sou sua fraqueza. Estou dizendo que você é sua verdade, Renata respondeu, e a voz dela ficou mais áspera. E ela sabe disso. O silêncio apertou o quarto. O hotel inteiro parecia distante, como se o mundo real tivesse ficado do lado de fora da porta. Bianca deu um passo para trás, não para fugir, para pensar. Então acabou. Ela disse, antes que o coração implorasse o contrário. A gente volta pro elevador, pro lobby, finge que foi só trabalho, e você resolve isso. Renata avançou um passo. Não. Renata, Bianca tentou manter a calma, mas a raiva já estava no corpo. Eu não vou virar troféu na sua guerra corporativa. Renata fechou os olhos por um instante, como se tivesse levado um golpe. Você acha que eu estou te colocando nisso por ego? Eu acho que você vive no meio de fogo e acha que não queima. Bianca apertou a alça da bolsa, tentando segurar a própria dignidade. Só que eu queimo. Renata abriu os olhos, e havia algo ali que Bianca raramente via, pânico contido.
Eu não vou deixar ninguém te destruir, Renata disse, e agora era uma promessa feroz. E eu não vou te perder por causa deles. Bianca riu curto. Você não manda nisso. Renata se aproximou devagar, até ficar perto o suficiente para que Bianca sentisse o calor dela, sem toque, só presença. Eu mando em uma coisa, Renata disse. No que eu vou fazer amanhã. Bianca franziu a testa. Amanhã? Renata pegou o celular e digitou algo. A tela iluminou o rosto dela, deixando os olhos ainda mais claros. Amanhã cedo tem reunião de alinhamento com a diretoria. Ela levantou o olhar. Eu vou trazer você. E eu vou falar antes que Camila fale. O coração de Bianca disparou. Você vai expor? Eu vou proteger. Renata falou como se cada palavra fosse colocada com pinça. Sem detalhes. Sem espetáculo. Só o necessário. Bianca sentiu um frio atravessar o estômago. Isso pode acabar com a minha carreira. Renata assentiu. Eu sei. E com a sua. Eu sei. Bianca ficou olhando para ela, tentando encontrar o jogo, a manipulação, a sedução. Mas ali havia outra coisa. Renata estava oferecendo o próprio pescoço ao risco. Por que você faria isso? Bianca perguntou num sopro. Você sempre foi intocável. Renata soltou o ar, e por um segundo a máscara dela rachou. Porque eu cansei de ser intocável, Renata disse, e a voz falhou num lugar que Bianca sentiu no peito. É solitário. E porque quando eu te beijei, eu percebi que eu não aguento mais ser só história. Bianca sentiu a raiva dissolver em algo mais perigoso, ternura. E se eu não quiser que você faça isso? Bianca perguntou já sabendo que era tarde para querer pouco. Renata chegou mais perto e dessa vez tocou. A mão dela segurou o queixo de Bianca com delicadeza, como se Bianca fosse frágil e forte ao mesmo tempo. Então me diz agora, Renata sussurrou. Me diz que você não quer nada comigo. Me manda embora. Eu vou obedecer. Bianca tremeu. Não pelo toque apenas, mas pela possibilidade real de escolher. Ela olhou para a boca de Renata e sentiu aquela fome antiga, e junto uma tristeza. Porque querer era fácil, mas pagar era o que separava a fantasia de vida. Bianca respirou fundo. Eu quero, ela disse finalmente. A voz saiu baixa, mas inteira. Só que eu não quero migalha, não quero segredo sujo, não quero virar piada. Renata encostou a testa na dela. A respiração das duas se misturou quente. Então a gente não vai ser migalha, Renata disse. A gente vai ser escolha. O beijo veio. E desta vez tinha um desespero contido, como se elas estivessem se agarrando antes de cair. Renata segurou Bianca pela cintura, puxando-a para perto, e Bianca sentiu o corpo todo acender, uma onda que subiu pela pele como febre. Bianca enfiou os dedos no cabelo de Renata puxando de leve, e Renata soltou um som baixo, um gemido breve que Bianca sentiu na boca como uma vitória íntima. Mas Renata parou. Parou de repente, com a respiração descompassada, os olhos escuros. Se eu continuar, eu não vou conseguir parar, Renata murmurou, e a sinceridade ali era quase brutal. E eu preciso estar lúcida amanhã. Eu preciso vencer isso por você. Bianca ficou ofegante, sentindo o próprio corpo protestar. Desejo era um animal dentro dela, e ela queria alimentá-lo. Queria esquecer Camila, diretoria, corredores, portas. Mas ela entendeu. E isso por algum motivo doeu e emocionou ao mesmo tempo. Bianca encostou a testa no ombro de Renata, respirando o perfume dela, deixando o corpo se acalmar com esforço. Eu odeio que você esteja certa, Bianca sussurrou. Renata riu baixinho e beijou o topo da cabeça dela, um gesto simples, íntimo demais. Eu também odeio, Renata respondeu. Mas eu vou fazer. A noite passou como um fio esticado. Elas não dormiram de verdade e cochilaram em pedaços, conversaram baixo, como se o quarto fosse um confessionário. Renata contou coisas que ninguém no escritório saberia, que aquela fama de namoradeira tinha sido, por muito tempo, um jeito de não deixar ninguém entrar, que Camila havia tentado prendê-la num escândalo antigo e falhado, e que desde então Renata aprendia a jogar antes de ser jogada. Bianca ouviu, e em troca contou a sua parte. O medo de ser vista, a sensação de que sempre precisava merecer o lugar,
o pavor de virar a menina que se envolveu com a chefe. Renata segurou a mão dela o tempo todo, como se segurar fosse uma forma de prometer. De manhã, o hotel parecia mais frio. A luz era branca, honesta, sem charme. Bianca se arrumou em silêncio, o estômago embrulhado. Quando saíram juntas sem tocar, havia um acordo no ar, nada de dar munição. Mas no elevador, Renata encostou discretamente os dedos na mão de Bianca, escondido entre as bolsas. Um contato mínimo. Bianca apertou de volta. No escritório, às 09:00. A sala da diretoria parecia uma arena. Mesa grande, café caro, gente com sorrisos calibrados. Camila estava lá. Camila olhou para Bianca com um sorriso fino, a confirmação de que tinha visto o suficiente para tentar destruir. Renata entrou por último. E quando entrou, a sala mudou. Renata não caminhava, ela ocupava. Antes de começarmos, Renata disse, sentando-se, voz calma. Eu preciso fazer um comunicado. Bianca sentiu o coração socar as costelas. Camila arqueou a sobrancelha, como se já saboreasse. Renata continuou. O projeto Júpiter está sob liderança conjunta, eu e Bianca. Isso já foi formalizado. E eu quero deixar claro uma segunda coisa. Qualquer tentativa de constranger, chantagear ou politizar relações pessoais dentro da empresa será tratada como assédio e violação de conduta. Sem exceções. O ar ficou pesado. Camila perdeu o sorriso por meio segundo. Só meio. Mas foi o suficiente. Um dos diretores pigarreou desconfortável. Relações pessoais? Ele perguntou, tentando soar neutro. Renata olhou direto para ele. Não desviou. Eu estou prevenindo um problema que eu sei que existe. Ela disse, firme. E estou colocando meu nome em cima. Se alguém tiver dúvidas sobre ética, sobre compliance, eu estou disponível. Mas eu não vou permitir que uma funcionária exemplar seja usada como moeda de fofoca. Bianca sentiu a garganta fechar. Uma diretora mais velha observou Renata por um instante e então disse, seca. Você está falando de Camila? O nome foi jogado na mesa como um copo quebrando. Camila riu forçando leveza. Imagina. Eu só. Renata levantou a mão, interrompendo com uma calma que cortava. Não. Renata disse, e a palavra foi um limite. Você não só. Renata abriu uma pasta e colocou um papel na mesa. Tenho registros de mensagens e tentativas de abordagem fora de hora. Tenho testemunhas. E tenho um relatório pronto para a RH se essa conversa precisar continuar. Camila ficou pálida. O sorriso dela virou uma coisa feia, tremida. Você está inventando, Camila sibilou. Só por quê? Só porque eu disse não, Renata concluiu, olhando sem piscar. E porque agora eu estou dizendo não de novo. E dizendo, chega. A sala ficou em silêncio. Bianca sentiu as pernas fracas. Não por medo, por choque. Renata estava fazendo. De verdade. O diretor, que antes parecia desconfortável, pigarreou, consultou algo no tablet e então disse: Renata, isso é sério. Vamos encaminhar para a compliance imediatamente. Renata assentiu. Perfeito. Encaminhem. Eu quero isso registrado hoje. Camila olhou para Bianca então. E naquele olhar havia ódio puro, não disfarçado. Bianca sustentou. Pela primeira vez, sustentou sem baixar. Porque Renata tinha acabado de fazer uma coisa irreversível. Tinha escolhido Bianca publicamente do jeito que dava, e tinha queimado a ponte do jogo. Quando saíram da sala, o corredor parecia mais claro. Ou Bianca estava enxergando diferente. Renata caminhou ao lado dela sem tocar. Mas quando dobraram o corredor vazio, Renata parou e olhou para Bianca como quem espera a sentença. Eu fiz, e Renata disse, e havia um tremor pequeno na voz. Agora me diz, você ainda está comigo? Bianca sentiu as lágrimas virem finalmente. Não caíram em drama. Caíram em silêncio, uma só, traindo o canto do olho. Ela limpou rápido com o dorso da mão, irritada consigo mesma. Eu estou. Bianca respondeu, e a voz dela tremeu. Mas não porque você me salvou. Ela respirou fundo, encarando Renata. Eu estou porque você ficou. Renata fechou os olhos por um segundo.
como se aquilo fosse a coisa mais forte que ela já ouviu. Quando abriu, o brilho nos olhos verdes não era de jogo. Era de medo e amor começando a se reconhecer. Renata deu um passo e no corredor vazio tocou a mão de Bianca, não escondido, não apressado. Só um toque simples, firme. Bianca apertou de volta. E naquele gesto pequeno, o clímax não foi o escândalo, foi a escolha. O corredor parecia mais longo do que antes. Não porque tivesse aumentado, mas porque agora cada passo tinha consequência. Bianca sentia o toque de Renata na mão como uma coisa absurda e simples. Um gesto mínimo. Um gesto que naquele ambiente era quase um manifesto. E por isso mesmo Renata soltou primeiro, antes que alguém dobrasse a esquina e transformasse aquilo em munição. Bianca não se sentiu rejeitada. Pela primeira vez, ela entendeu a diferença entre esconder e proteger. No resto da manhã, o escritório virou um aquário. Gente passando com sorrisos neutros demais. Olhares que escorregavam e voltavam. Perguntas que não eram perguntas. Tudo certo com o Júpiter? Diziam. Você está trabalhando muito com a Renata, né? Comentavam. Bianca respondia com objetividade e um olhar que não convidava conversa. A postura de sempre, mas agora com uma camada nova. Ela não era só disciplinada. Ela estava decidida. A notícia do encaminhamento para a compliance correu como faísca. Não com detalhes, mas com a energia de escândalo contido. E isso fez o que fofoca sempre faz. Multiplicou versões. Para alguns, Renata tinha finalmente pego pesado com Camila. Para outros, era só política interna. Para os mais venenosos, era ciúme. Bianca ouviu tudo sem reagir, como se estivesse acima. Mas por dentro, cada versão era uma tentativa de arrancar dela uma verdade que ela não tinha obrigação de entregar. No fim do dia, Renata mandou uma mensagem curta. Minha sala. 19h10, se você quiser. Bianca leu 2 vezes. A diferença entre preciso e se você quiser era tudo. Ela foi. A sala de Renata estava com luz baixa como antes. Mas o clima era outro. Menos febre. Mais realidade. Renata estava de pé, olhando a cidade pela janela, como na primeira reunião. Só que agora o corpo dela parecia carregado de um peso novo. Quando Bianca entrou, Renata virou devagar. Eles abriram investigação, Renata disse. Camila foi afastada do projeto. E ela hesitou e essa hesitação em Renata era uma confissão, vai respingar em mim. Bianca fechou a porta e ficou ali de pé. Você esperava isso. Eu esperava. Renata assentiu, mas não esperava sentir medo. Bianca cruzou os braços, tentando manter a própria firmeza. Medo do quê? Renata passou a mão no cabelo, um gesto cansado. De você se arrepender de mim. O silêncio entre as duas foi cheio de tudo que não cabia em relatório. Bianca respirou fundo e foi até a cadeira, mas não sentou. Ela ficou perto da mesa, de frente para Renata. Eu preciso que a gente fale claro, Bianca disse, e havia um tremor pequeno no queixo dela, não de fraqueza, mas de emoção contida. Eu passei tempo demais me dobrando, me escondendo, me diminuindo. Eu não vou fazer isso de novo. Nem por você. Renata sustentou o olhar, não tentou suavizar. Então me diz suas regras. Bianca engoliu. O coração dela batia alto, mas agora era um coração que não pedia, exigia. Primeira, nada de jogo. Bianca disse. Se você quiser estar comigo, você vai estar. Não vai me puxar e soltar conforme sua vontade. Renata assentiu uma vez, lento. Certo. Segunda, eu não vou ser a sua funcionária quando for conveniente e a sua mulher quando estiverem sozinhas. A voz de Bianca endureceu. Eu sou uma pessoa inteira. Ou você aguenta isso ou não aguenta. Renata deu um passo à frente. Eu aguento. Bianca levantou o queixo. Terceira, se isso colocar minha carreira em risco, você vai me ajudar a construir uma saída digna. Um plano. Eu não quero depender de você. Eu quero caminhar do seu lado. Renata ficou imóvel por um instante, como se aquela frase fosse a coisa mais bonita e mais difícil que alguém já tinha pedido. Eu posso fazer isso. Renata disse, e a voz dela estava firme. E eu vou.
Bianca ficou olhando para ela, tentando encontrar o antigo sorriso torto, o humor perigoso. Mas Renata parecia despida, não no corpo, na alma. E agora minha regra, Renata falou baixa. Se você ficar comigo, Bianca, eu não quero você pela metade. Eu quero você quando estiver com medo também. Eu quero que você me diga quando doer. Bianca sentiu a garganta fechar. Era isso. O ponto fraco não era só desejo. Era vida. Ela deu um passo e dessa vez foi Bianca quem tocou a mão de Renata primeiro. Vai doer? Ela disse. Porque eu ainda não confio na sua fama. Renata soltou um sopro, quase rindo, mas com tristeza. Eu entendo. Ela apertou a mão de Bianca. Eu construí essa fama. Bianca sustentou. Então desmonta. Renata ficou em silêncio por um segundo e então fez algo que Bianca não esperava. Abriu a gaveta, puxou um envelope e colocou sobre a mesa. O que é isso? Renata passou o envelope para Bianca. Uma proposta de transferência interna para você, para uma área que não responde a mim. Renata falou rápido, como se temesse parecer sentimental. Eu pedi ontem, antes da reunião. Se você quiser, você pode continuar no Júpiter até a entrega e depois mudar. Você não vai ficar presa a mim. E ninguém vai poder dizer que você ganhou nada por estar comigo. Bianca olhou para o envelope como se fosse um pedaço de chão firme. Você fez isso, antes de eu dizer que ficava? Renata assentiu. Eu fiz porque eu não queria te prender. Ela engoliu. E porque eu sabia que iam tentar te sujar. Isso é uma forma de te lavar com estrutura. Com fato. Bianca sentiu o peito apertar com uma mistura de gratidão e uma dor pequena. A dor de perceber o quanto Renata estava mesmo levando aquilo a sério. Ela abriu o envelope e leu por cima. Os termos eram bons. A posição era equivalente. E havia ali um detalhe que fez Bianca parar. Recomendação direta, Renata Valença. Bianca levantou o olhar. Você está me dando a faca e a porta ao mesmo tempo. Renata assentiu. Eu estou te dando escolha. Bianca fechou o envelope devagar. Isso, é você ficando. Renata deu um meio sorriso, não o sedutor, o humano. É o jeito que eu sei de provar. Bianca respirou fundo, sentindo as emoções subirem como uma maré que ela não conseguia controlar mais. Então eu fico, Bianca disse, e a voz dela falhou no final. Mas eu fico do meu jeito. Renata se aproximou e com cuidado tocou o rosto de Bianca. Um carinho leve e respeitoso, como se pedisse permissão de novo sempre. Do seu jeito, Renata repetiu. Bianca fechou os olhos. Encostou a testa na de Renata. E ali o mundo ficou silencioso de um jeito bom. Nos dias seguintes a empresa virou um campo minado, mas com novas regras. Camila foi oficialmente investigada por conduta inadequada e tentativa de constrangimento. A fofoca, sem a figura dela para alimentar, foi perdendo oxigênio e virando só ruído. Renata segurou a diretoria com firmeza, não com charme, com força. E Bianca entregou o projeto Júpiter como se estivesse colocando um ponto final numa versão antiga de si mesma. Cada slide, cada decisão, cada reunião, ela não pedia desculpas por ocupar espaço. No dia da apresentação final, a sala estava cheia. Luz branca, café amargo, telas grandes. Bianca apresentou. Renata acompanhou. E quando a diretoria aprovou, houve aplauso curto, institucional. Mas o que importou foi o olhar que Renata lançou para Bianca, não um olhar de conquista e sim de orgulho. Depois, no corredor, enquanto as pessoas se dispersavam, Renata parou diante de Bianca e falou baixo. Eu estou com medo de te perder quando você transferir. Bianca ergueu a sobrancelha. Você acha que transferência me tira de você? Renata soltou um riso pequeno. Eu não sei mais o que te tira de mim. Bianca se aproximou um pouco, o suficiente para que só Renata ouvisse. Mentira me tira. Jogo me tira. Ela respirou. E você já entendeu. Renata assentiu, séria. Entendi. Bianca segurou a alça da bolsa, pronta para ir embora. E então falou como quem entrega uma verdade sem enfeite. Eu não me apaixonei pela Renata Valença do escritório. Eu me apaixonei por essa Renata que treme quando promete. Ela olhou nos olhos verdes. Não some.
Renata ficou imóvel, como se aquela frase tivesse sido a assinatura definitiva. Eu não vou sumir, Renata disse. Eu passei a vida inteira sumindo antes de sentir. Você me obrigou a ficar. Bianca sorriu e pequeno real. Uma covinha apareceu. Eu não obriguei. Ela corrigiu suave. Eu só parei de aceitar pouco. Renata respirou fundo, como se aprendesse a viver. Naquela noite, fora do prédio, a cidade parecia diferente, mais quente, menos hostil. O ar cheirava a chuva distante. Carros passavam como ondas. Renata e Bianca caminharam lado a lado, sem pressa. E quando Renata entrelaçou os dedos nos de Bianca, ali na calçada, em público, não houve espetáculo. Houve risco. Bianca apertou de volta. E foi nesse gesto que Bianca percebeu a transformação completa. Ela não estava mais pedindo para ser escolhida. Ela estava escolhendo também. Renata olhou para ela, o sorriso discreto. Jantar? Bianca inclinou a cabeça. Jantar. E com uma pausa provocadora, mas doce, sem planilha. Renata riu, e o som foi leve como Bianca nunca tinha ouvido no escritório. E as duas seguiram pela rua, levando com elas um tipo raro de vitória. Não a vitória de ter alguém, mas a vitória de não ter se perdido para ter alguém.